Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Assim está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós acabamos de ler uma narrativa bíblica, uma passagem bíblica, onde Deus, Ele fala com a igreja de Laodiceia, onde aquela igreja, a sua condição espiritual era muito ruim. A própria igreja, ela estava dizendo que ela era rica e abastada, e não tinha falta de nada. E o Senhor Deus, então, para alcançar, na tentativa de alcançar esta igreja, Ele então corrige esta igreja, dizendo: vocês dizem que não precisam de nada, mas vocês são pobres, nus. Vocês não estão enxergando o que deveriam enxergar. Vocês são mornos, não é frio e nem quente, são mornos. E por esta razão eu estou pronto a rejeitá-los, a vomitá-los. E é sobre isso que eu quero conversar rapidamente, em poucos minutos, com os irmãos, tanto vocês que aqui estão, como também todos aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, melhor dizendo, ela ficava no meio de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Laodiceia ficava no meio dela.
das duas cidades. Laodiceia era uma cidade abastada. Laodiceia tinha um polo comercial muito grande, e lá eles tinham um unguento que só eles tinham, muito famoso no resto do mundo, que era usado para a cura de enfermidades dos olhos. E era uma cidade abastada, a igreja, os irmãos eram abastados, até mesmo ao ponto de dizer: nós não temos falta de nada, nós não precisamos de nada. E Laodiceia então estava no meio dessas duas cidades, Hierápolis e Colossos. As águas de Colossos eram águas geladas, as águas de Hierápolis eram águas quentes, e Laodiceia recebia destas duas cidades água. Estão entendendo? Então, quando as águas de Colossos, que eram águas geladas, chegava em Laodiceia, quando as águas de Hierápolis quentes chegavam em Laodiceia, elas já chegavam mornas. Entenderam? Chegavam mornas. Por isso que Deus disse: vocês não são frios e nem quentes, são mornos. Deus usou, ou Jesus usou o que estava acontecendo, o que acontecia ali, para corrigir o povo, porque Deus nos ama, queridos. Às vezes nós pensamos que Deus não nos ama e que Deus não quer o nosso bem. Pelo contrário, Deus sempre se dispôs a buscar o bem-estar do ser humano. Nós que muitas vezes nos descuidamos espiritualmente falando, porque uma pessoa fria, ela já foi um dia quente. Uma pessoa morna, ela já foi um dia quente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas não houve por parte deste cristão, por parte deste ou desta pessoa que conheceu a Jesus, um zelo, um cuidado pela sua vida espiritual. E a Bíblia diz, e é muito claro isso para nós da palavra de Deus: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a nossa vida, ela passou por uma transformação, e de repente aquele fervor, aquele vigor espiritual na nossa caminhada, nós fomos perdendo, fomos olhando para outras coisas que não deveríamos olhar, começamos a permitir com que a nossa atenção saísse da onde não deveria sair, que é da palavra de Deus. Começamos a permitir com que a nossa atenção fosse voltada para outras coisas, e não para o que é e sempre será prioridade na nossa vida, a palavra de Deus.
e fomos deixando, de repente, aquilo que é importante para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida espiritual, fomos deixando de lado, como a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão das células, estarmos em comunhão um com o outro. Fomos deixando estas coisas que são importantes de lado. E quem sabe eu estou falando com você nesta noite que um dia já foi quente, já foi um cristão fervoroso. Como é que nós percebemos uma pessoa fria dentro da igreja? Ela chega e as canções estão sendo cantadas, Deus está se movendo no meio da igreja, e esta pessoa, ela fica estática, ela fica imóvel. Todo mundo está sentindo a unção de Deus, a unção de Deus toma conta de todo ambiente, mas não do coração desta pessoa, que hoje é uma pessoa fria, mas um dia já foi uma pessoa quente. Ou então, ela é uma pessoa morna. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa indecisa. Uma pessoa morna é uma pessoa indecisa. Ela quer e ao mesmo tempo ela não quer. Ela quer orar, mas daqui a pouco ela já desiste de orar. Ela começa a ler a palavra e daqui a pouco ela já desiste de ler a palavra. Ela começa a ir na célula, daqui a pouco ela já não quer mais ir para as células. É uma pessoa que deixou a mornidão lhe tomar conta, mas um dia ela já foi uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa quente, uma pessoa cheia de Deus. Ela, quando chega aqui, ela já está cheia de Deus. Ela chega aqui, começa a adorar e começa a orar, começa a louvar, e ela começa a transbordar. Veja, eu não estou falando de gritar, porque às vezes são gritos vazios. Eu estou falando, queridos, de algo que parte do interior. Amém? Orar gritando não quer dizer que esta pessoa é uma pessoa cheia de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Se você jogar uma lata vazia no chão, ela vai fazer um barulho, mas ela está vazia. Se você jogar a mesma lata no chão, mas cheia, ela vai fazer um outro tipo de barulho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a pessoa cheia de Deus, ou a pessoa que é quente, ela chega na igreja, ela adora, ela levanta as mãos, ela não precisa que ninguém venha estimular ela, ninguém precisa pedir para ela fazer isto ou aquilo. Ela sabe que ela veio para adorar, e ela vai adorar, e ela vai sentir a presença de Deus, a unção de Deus na vida dela. Aleluia. Por quê? Porque ela já saiu de casa cheia de Deus. Porque lá na casa dela, ela tem um tempo separado com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para se encher de Deus. Ela não fica dando
o seu tempo, ou utilizando do seu tempo para estar nas redes sociais, falando o que não deve, vendo o que não deve, vendo a vida dos outros, comentando da vida dos outros. Ela não tem tempo para isso, porque ela quer ser cheia de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Aleluia. Então nós temos que ter este zelo com a nossa vida cristã, queridos. Jesus estava tentando resgatar esta igreja, a igreja de Laodiceia. E ele então chega e diz para a igreja: vocês dizem que tem isto, que tem aquilo, que são ricos, que estão abastados. Vocês não têm nada do que diz que tem. É só aparência. É só aparência. Queridos, Deus, Ele olha para dentro dos nossos corações. Ele não pode, você não pode perder Deus de vista. A nossa vida, depois que todos nós recebemos a Jesus como Salvador, a nossa vida, toda ela, todas as áreas da nossa vida, passou e está ainda sofrendo essa transformação. Amém? Amém? E só vai acabar quando Jesus voltar, ou então quando nós partimos desta vida. Mas é necessário nós deixarmos com que a nova criatura possa prevalecer, queridos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Eu e você não podemos nos apartar de Deus, esquecer Deus, por tudo aquilo que Ele nos deu, Ele nos fez viver a vida que hoje estamos vivendo, uma vida abençoada. Nós não podemos esquecer Deus, não podemos dizer como a igreja de Laodiceia, os irmãos de Laodiceia estavam dizendo: nós não temos falta de nada, não precisamos de mais nada, já temos tudo. Como se estivesse dizendo: não precisamos nem do Senhor. Irmãos, nós não podemos cair nessa loucura, nessa insensatez. Nós precisamos a todo momento de Deus. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Não é porque a minha vida melhorou que agora eu não vou mais me preocupar com a minha vida espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem fez a minha vida ser transformada no que ela é hoje, quem fez a sua vida ser transformada no que ela é hoje, foi o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Nós não podemos ser, queridos, mornos, sermos pessoas indecisas. Ora quer, ora não quer, ora vai, ora não vai. Ora estou, ora não estou. Ora pode contar comigo, ora não pode contar comigo. Não sabemos, e nem Deus sabe o que eu quero de repente, se eu quero ir para o céu ou não, porque as minhas atitudes vão deixando, irmãos, marcas, vão deixando claro para onde eu estou caminhando, ou o que eu quero para a minha vida. Quem está me entendendo? Esta igreja, Laodiceia, perdeu algumas coisas importantes. A primeira delas, esta igreja perdeu o vigor. A igreja, lembra, a igreja quem é? A igreja somos nós. Ela perdeu o vigor. A segunda coisa que ela perdeu
a visão. Olha só que coisa, né? Era uma cidade que cuidava da visão dos olhos das pessoas, mas ela, a igreja, não tinha mais visão. Está me entendendo? Sim ou não? Ok? Era uma igreja que perdeu a noção do que era importante, do que era precioso, do que era valioso. Olha aqui que Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A igreja havia perdido a presença de Jesus. Jesus estava lá fora. Quem está me entendendo? A igreja tinha perdido a noção do que era importante. Queridos, não perca a noção do que é importante. Tudo aquilo que eu e você conquistarmos nesta terra vai ficar aqui. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Eu vim sem nada para este mundo, e sem nada vou sair deste mundo. Você veio do mesmo jeito. Então todas as suas e as minhas conquistas não podem entrar na frente de Deus. Não pode ser o primeiro lugar na minha vida. Quem está me entendendo? Olhe bem, quem já entrou aqui numa água muito gelada? Quem já entrou? A gente às vezes corre que está muito gelado. Sim ou não? Quem já entrou aqui numa água pelando de quente? Quem já entrou além de mim? Uma vez eu fui com a pastora, acho que as crianças também foram, mas numa terma, né, águas termais. A hora que nós entramos dentro da piscina, pelo amor de Deus, não é? Quente. Você quer rápido sair também. E quando você entra numa água morna? O que acontece? Ai, que coisa gostosa. Nós relaxamos. Entendeu? Tem muito crente que relaxou no seu relacionamento com os céus. Não vem mais a igreja só quando, né? Já é esporádico, é devagar que as coisas vão, você vai se tornando morno, irmão. Não é rápido, é devagarzinho. Você vai relaxar, mas está tão bom ficar aqui, está tão gostoso ficar aqui, é relaxante, irmãos, ser morno. A igreja de Laodiceia havia perdido o vigor, a visão, havia perdido a noção de valor e havia perdido as vestiduras brancas. Santidade. Amém. Então, gente, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos parar de dormir o sono espiritual. Vamos estar acordados espiritualmente. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. É devagarzinho que você vai deixando de fazer coisas importantes
coisas que vão manter a tua fé, a minha fé. Então que nós possamos, queridos, nos consertar. É isso que Jesus estava falando para a igreja. É isso que ele estava falando. Ele diz: eu repreendo a quem amo. Ele repreende a quem? A quem? A quem ama. E ele permite muitas vezes que o ouro que somos nós passe pelo fogo. Preste atenção aqui, tá? Passe pelo fogo. É justamente para a gente acordar. É uma luta, é uma provação, é uma dificuldade para nós entendermos que nós precisamos dele a todo momento, a toda hora da nossa vida. Não é só na hora de dor, não é só quando vem uma doença, uma enfermidade, só quando as coisas não estão indo bem, não é quando o meu projeto deu errado, aí eu corro para Deus. Não, irmãos, aí eu vou passar a orar. Ore, sem ter que passar por problemas. Venha para a igreja sem ter que ter um motivo, de repente, um problema, uma luta em casa, ou na família, ou nos negócios, para estar na casa de Deus. Se envolva com Deus, não precisando ter algo ruim acontecendo na sua vida, para que você possa se envolver com Deus. Amém? Não espere que isso aconteça. Deus tem como chamar nossa atenção. Deus tem como sim nos fazer entender que nós precisamos dele. É isso que ele estava fazendo. A igreja de Laodiceia entender que ela podia ter tudo, mas o que ela tinha, ela estava se enganando com tudo aquilo, porque ela era pobre. Ela não tinha nada, não tinha visão, não tinha nada, tinha perdido tudo. Amém? Amém.